Bom dia pessoal, tudo bem? Então hoje é 24 de dezembro, eu vou fazer um vídeo sobre o Natal. Eu ia fazer um vídeo que ia começar uma série de vídeos que eu vou fazer sobre metafísica, mas como hoje é véspera de Natal, eu vou falar sobre o Natal, que vocês vão ver que tem relação com a metafísica. Aliás, nesse canal tudo tem relação com tudo, né? Não sei se vocês já repararam, porque na verdade eu entendo que tu só entende a verdade das coisas, de todas as coisas, se tu olhá-las através de um modelo que explique tudo, que é a ideia do Hegel. Mas não começou também com Hegel, né? Que é a verdade está no todo. Se tu pega uma coisa parcial, tu tem uma verdade diminuída, uma verdade reduzida. Para te ter a verdade mesmo das coisas, tu precisa considerá-las dentro de um todo. Que veja, é preciso ter desprendimento para olhar as coisas a partir do todo, porque a gente tem que abrir mão das nossas posições individuais, entende? Por isso que a verdade ela é difícil da gente compreender, porque a gente tem que abrir mão das nossas posições e em vez de julgar, que é bem mais fácil, dizer esse é o mal, esse é o bem, eu tento revelar. Mas hoje é Natal, então a gente vai revelar, não vai julgar ninguém, todo mundo é bonzinho, né, no dia de Natal. Então, o que acontece? Eu vou falar do Natal através de duas historinhas sobre o Papai Noel, historinhas de crianças que eu conheço, na verdade, né? Então, as historinhas de crianças são muito engraçadas. Eu ainda vou escrever um livro só sobre historinhas de crianças que eu conheço um monte, né? Porque elas estão naquela fase, né, ainda mágica. Elas estão a meio caminho em direção a se tornar chatos, digo, adultos que nem a gente que considera que a magia não existe mais. Mas elas saíram do lugar, na minha hipótese, mágico. E elas estão entrando para dentro de um mundo que racionaliza e, portanto, bloqueia o mágico do mundo. Mas não é que o mágico não existe. Ele existe. Pelo menos em tese ele existe. E a gente obstaculizou-o, certo? Então as crianças estão saindo, elas ainda acreditam naquelas coisas puras que a gente, como adulto, já diz, ah, isso é coisa de criança, certo? Então a primeira historinha é assim, um amigo meu, um dia a criança chegou e disse, pai, eu tenho que falar um assunto sério contigo. E ele disse, opa, né, o que é isso? Será que ela descobriu alguma coisa, né? E ele disse, tá bom, filha, fala aí. Disse, Papai Noel não existe, né? Ela falou. Ele falou, não, filha, veja bem, ele existe na nossa imaginação. Eu disse, não, para, não enrola, não enrola. Existe ou não existe? Ele disse, filha, Papai Noel não existe, ele falou. Mas veja, por que ele deu essa vacilada? Porque no fundo ele acredita que talvez Papai Noel exista, certo? Porque ele é um pouco filósofo, que nem eu, e ele sabe que o mundo não é necessariamente aquilo que a gente olha, porque tem muitas coisas que acontecem que a gente não sabe explicar. Então, e além do mais, a gente tem esperanças e tem crenças e tem reminiscências. Então a gente não sabe, a gente não. Um filósofo, ele não pode dizer com certeza que Papai Noel não existe, porque pode ser que ele exista de alguma maneira. Vocês me entendem? O Aristóteles dizia: os que mais acreditam nos deuses e mitos são os filósofos, pela sua curiosidade. Então, um filósofo, ele não acredita piamente em nada e ele não duvida de nada. Então, esse meu amigo, como ele é meio filósofo, ele disse para a filha: não, veja, filha. Mas a filha não queria, ela queria botar as coisas em pratos limpos. Ele disse, não, não enrola, não enrola. E aí ele disse, simplificou dizendo: não existe Papai Noel. Tá, essa é a história, acaba aí. A segunda história é de uma mãe que achou, bom, tá na hora do meu filho saber que Papai Noel não existe, senão ele vai passar vergonha lá no colégio, né? Então chamou o filho e disse: filho, vem cá, deixa, eu tenho que te contar uma coisa. É o seguinte, Papai Noel não existe. E ele disse: como assim? Como assim não existe? Existe sim. Não, filho, eu tô te falando, Papai Noel não existe. Existe, existe. Não existe, filho, eu tô te falando. Existe sim, porque a professora falou. O guri falou. Ele resistiu, ele resistiu. Ele estava no mundo e ele não quis, ele não queria ainda naquele momento abandonar esse mundo. Vocês me entendem? E ele não queria entrar ainda no mundo chato dos adultos. Vocês me entendem? Então, são duas historinhas que retratam o quê? Que a gente tem no fundo, lá dentro da gente, a crença
de um mundo mais vasto que o nosso, onde o Papai Noel existe e ele dá presentes. De onde vêm esses presentes? Não interessa, ele fabrica lá na sua fabriquinha e as crianças mandam cartinha, ele atende as crianças e nós adultos sabemos que não é assim, certo? Mas talvez ele possa ser assim. Esse que é o detalhe. Ele possa ser assim. Veja, por que o Papai Noel é associado com o Natal? E associado também com Jesus? Tanto é que todo Natal começa essa história de disputa. Não é Papai Noel? Isso é o nascimento de Jesus? Isso aí de dar presente é um materialismo, né? É uma coisa da sociedade capitalista, papapá, né? Como sempre, não é bem assim. Porque, veja, esses ritos do Papai Noel são lá dos países nórdicos, frios, em que nessa época é frio, né? E a Igreja Católica, quando ela se alastrou pelo mundo, principalmente naquela região dos países nórdicos, né? Ela adaptou o nascimento de Jesus a uma festa que já existia. Vocês devem conhecer essa história, que é que celebra o retorno do Sol. Porque em 25 de dezembro lá é o dia mais frio do ano, é quando o Sol está mais longe da Terra e ele começa a voltar, né? Que se chama o solstício de inverno, se eu não me engano, certo? Aqui o solstício de inverno é em junho, por isso que a gente tem as festas juninas que acendem fogueiras. E lá eles acendiam fogueiras em 25 de dezembro para saudar a volta do Deus Sol, tão importante para eles como para nós, certo? E a Igreja Católica adaptou, como ela fez com a maioria das festas cristãs, que são adaptadas de ritos e festas que aconteciam há milhares e milhares de anos. Mas por que isso casou tão bem, pessoal? Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa que se celebra. O que Jesus veio trazer ao mundo é uma esperança de uma vida em abundância, né? Inclusive vencendo a morte, inclusive quem já morreu voltar a viver na carne. É isso que é a promessa cristã. Eu sei que muitos cristãos, católicos, evangélicos, né, que sejam luteranos, protestantes, calvinistas, seja o que for, eles às vezes não se dão muito conta disso. Mas a promessa cristã é a da ressurreição na carne. Jesus, quando voltou, porque se você acredita nos relatos dos evangelhos que os apóstolos escreveram, muitos são de pessoas que conviveram com Jesus, Jesus morreu na cruz e voltou ao terceiro dia e falou com eles e orientou a igreja. Depois foi de novo embora, mas ele veio para cumprir a sua promessa da ressurreição. Por quê, pessoal? Para mostrar que isso era possível. Porque se ele só dissesse e não voltasse, ele ia ser como tantos outros antes dele que disseram a mesma coisa, mas que eram mais mitos que nunca aconteceram de fato, se você acreditar nas histórias de Jesus, certo? São Paulo dizia: ser cristão é crer na ressurreição de Jesus. Veja só, eles tinham lá no início da igreja se tinha claro isso, que Jesus foi a realização de um desejo muito antigo do ser humano, que é não morrer e voltar a viver na carne. Quando Jesus chegou e começou a falar com os apóstolos, uma das primeiras coisas que ele disse foi o seguinte: vocês têm algo para comer? Por que Jesus diria isso? Ele veio lá do outro mundo com fome. Engraçado, né? Não, ele disse isso justamente para que a gente entenda que ele era orgânico, que ele tinha um corpo, que ele estava inclusive com fome, que ele queria sentar numa mesa de novo e beber e comer e celebrar com os amigos. É isso que ele veio prometer, uma vida de abundância orgânica, com corpo, com tudo, que no fundo é o nosso desejo, é o desejo. A gente não quer viver como espírito ou reencarnar. Vocês me entendem? O desejo do ser humano não é esse. Se isso for uma lei, bom, a gente tem que seguir a lei. Mas será que é uma lei? Então, esse é o assunto da metafísica, que eu vou tratar depois. Mas eu já vou dar uma palhinha aqui. Esse desejo que o ser humano tem dentro de viver, na minha opinião, é o que vai determinar o desenlace. Porque esse desejo foi posto por algo, alguém não me pergunta quem. E o que é o reencarnacionismo? É um prêmio de consolação que existia antes, na antiguidade, quando as pessoas não
conseguiu entender que tu poderia voltar, mas eles já discutiam isso. Mas isso é assunto da metafísica, tá? Que eu vou tratar depois em vários vídeos, inclusive dentro da filosofia, mas não só nisso, indo lá nas raízes do próprio hinduísmo, do próprio judaísmo, sobre essa discussão super importante que é a morte e a possibilidade de continuar vivendo, porque é isso que está por trás, tanto do Papai Noel quanto de Jesus, que é a possibilidade de uma vida de abundância e feliz e eterna, onde as coisas vão aparecer. Não sei em que fabriquinha que o Papai Noel tem, mas ele faz tudo para a gente e entrega para a gente. Não é verdade, né, pessoal? Mas é verdade enquanto utopia que está no nosso peito e que nós podemos sim, a humanidade, realizá-la se nós trilharmos o caminho de esclarecer e de entender como a humanidade pode construir essa possibilidade, que é o objetivo desse canal. O objetivo desse canal é explicar como a humanidade que surgiu na face da Terra e fez isso, como que ela pode realizar a sua utopia, que é viver eternamente e ser feliz num reino de abundância. E o Natal e o Papai Noel representam isso, representam essa esperança. Enquanto a gente não tem uma casa, a gente curte a planta da casa, a gente curte os desenhos da casa e a gente vai construindo depois a casa. Essa casa humana não está pronta, mas a gente já deseja, já está construindo de um jeito ou do outro, mesmo que não seja, que nós não estejamos conscientes desse todo, certo? Então, eu queria desejar a todos um Feliz Natal e que a gente tenha sim esperança, que a gente deixe de lado os julgamentos, que a gente se dê presentes, que a gente conviva, que a gente também ajude, se possível, os que não têm as mesmas condições. Quantas pessoas na noite de Natal vão dormir mais cedo porque elas não têm nem o que comer, vocês me entendem? E elas não, muito menos elas têm o que dar aos próprios filhos. Você sabe o que é isso? Então isso, numa sociedade que pode perfeitamente estender tudo a todos, eu já expliquei isso no meu canal, como a sociedade hoje pode estender tudo a todos, é só a gente querer. Como é que a gente pode ainda conviver com milhares ou milhões de pessoas que na noite de Natal vão ter que dormir mais cedo porque elas não têm o que comer, sabe? Então, a gente pode resolver isso agora? Não! Então a gente pode pelo menos acreditar que a gente pode criar essa sociedade e a gente pode fazer gestos pequenos, pelo menos simbólicos, de presentear as pessoas, ajudá-las a ter uma ceia, etc. E também festejar, claro, com os nossas famílias, com as pessoas que a gente gosta, a noite de hoje à noite, né? A noite de Natal, né? E essa esperança humana que sempre existiu e nunca vai desaparecer, a não ser quando ela se realizar. Certo, pessoal? Um abraço a todos e até os próximos vídeos. Feliz Natal!